Sr. Presidente, cumprimento mais uma vez o Sr. Ministro, senhoras e senhores secretários de Estado. O Sr. Ministro falou no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, o PNPOT, e hoje é a primeira audição regimental depois de concluídas as sessões de discussão pública do PNPOT pelo país. Achamos importante que o Sr. Ministro nos fale do processo, que discutamos este programa nesta fase, até porque a relevância do PNPOT justifica bem essa discussão e a procura de consensos políticos tão alargados quanto possível. E começo por perguntar, Sr. Ministro, que esclareça melhor qual o calendário previsto para o processo de aprovação final do plano. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado José Carlos Barros. A consulta pública do PNPOT concluiu-se no passado dia 15 de junho e necessitamos naturalmente de um mês para ponderar essa mesma consulta pública e por isso está previsto e foi anunciado publicamente pelo Sr. Ministro do Ambiente que será no dia 14 de julho aprovado em Conselho de Ministros. Como imagina, depois a parte a seguir da resposta, com todo o respeito, devolvo à Vossa Excelência e ao conjunto dos deputados. É uma proposta de lei que dias depois seguirá para a Assembleia da República e a Assembleia da República tomará o tempo que sentir necessário para discutir, alterar e vir a aprovar o PNPOT, assim estimamos que aconteça, sendo que o Governo está completamente disponível para participar até ao fim dessa discussão. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado José Carlos Barros, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu pergunto porque nós vamos com atrasos neste processo de elaboração. A resolução do Conselho de Ministros 44 de 2016 previa que a alteração do PNPOT estivesse concluída no prazo de 12 meses, agosto de 2017. Nós estamos em finais de junho de 2018. E, Sr. Ministro, eu gostaria não tanto de o confrontar com o atraso em si, mas com as razões desse atraso. De acordo com a avaliação política a que o Governo procedeu, nomeadamente ao terminar a alteração do PNPOT, era como se praticamente no país e no mundo não tivesse havido profundas alterações durante uma década. Eu vou ler, atendendo a que se mantém no essencial os objetivos e orientações estratégicas do atual PNPOT, ou seja, o de 2017, não se justifica a revisão dos princípios que subjazem ao modelo territorial preconizado, revelando-se necessário e oportuno apenas promover a atualização do programa. Pergunto, Sr. Ministro, se mantém este entendimento que se expressa na resolução do Conselho de Ministros de que praticamente não houve alterações numa década que justificassem profundas alterações ao modelo territorial de 2007. Sr. Deputado, não mantenho e é público que não mantenho e já nesta mesma comissão foi explicado abundantemente essas mesmas razões. Isto é, nós tínhamos obrigatoriamente que rever o plano de ação. Não há sanções para tal, mas ele tinha 10 anos de vida e tinha que ser revisto. E foi esse o nosso começo. E num trabalho feito como um trabalho, essencialmente começa com um trabalho diagnóstico, constatou-se que teríamos que ir mais além e por isso tomamos mais tempo na revisão do plano, sendo que, como estará certamente recordado e acompanha essas matérias, tomamos aproximadamente 1/3 ou 1/4 do tempo que foi tomado quando o PNPOT inicial foi construído. Muito obrigado. Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Ministro. É que alguns dos problemas que nós identificamos neste documento não se devem a problemas de coordenação técnica ou científica. Desse ponto de vista, parece-nos um documento competente, mas a problemas de identificação estratégica, tal como constam na resolução do Conselho de Ministros. Nós já aqui debatemos uma vez, nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado, as questões distorcidas, a nosso ver, que constam da resolução do Conselho de Ministros relativamente ao sistema urbano, que foi sendo corrigido ao longo da elaboração do plano. Mas isto, obviamente, tem que se refletir na qualidade final do plano. Sr. Ministro, na resolução do Conselho de Ministros diz-se que praticamente é só acertar o modelo territorial que já estava preconizado em 2007. Mas neste PNPOT, nesta alteração do PNPOT, e a nosso ver bem, identifica-se, começa-se por assinalar um conjunto de mudanças críticas que acabam por informar toda a estratégia do PNPOT. Mudanças ambientais e climáticas, profundas mudanças sociodemográficas, mudanças tecnológicas, mudanças económicas e sociais. Afinal, ao contrário do que se antevia e da orientação estratégica que do ponto de vista político foi dado para o início dos trabalhos, o modelo não precisava de ser só atualizado, mas exigia-se um novo e inovador modelo territorial. Pergunto ao Sr. Ministro se é este o entendimento que tem neste momento. Sr. Ministro.
Sr. Deputado, quando a resolução do Conselho de Ministros foi construída, nós tínhamos, sobretudo, nas nossas mãos uma avaliação do primeiro PNPOT que foi feita pelo anterior Governo. Quando nós próprios fizemos essa avaliação do PNPOT na construção do novo plano, ou melhor, do novo programa de ação, constatamos que sim, que teríamos que ir mais além. Eu não sei se estou a perceber por completo o alcance da sua pergunta. O PNPOT é conhecido. O PNPOT não é só uma alteração ao programa de ação. O PNPOT tem um programa de ação muito mais voltado a processos do que tinha o anterior, porque não vale a pena, Sr. Deputado, e o senhor sabe isso melhor do que eu, andar a dizer que um centro urbano tem que ter este, aquele e aquele outro equipamento, porque isso era o que existia no PNPOT anterior e o governo anterior fez disso o gato-sapato e fechou, onde muito bem quis, os serviços públicos. Por isso não vale a pena ter um plano construído dessa forma, a que eu chamarei modernista, porque ele depois não é cumprido e por essa razão tivemos de facto um modelo que foi construído de forma diferente e aquilo que eu não percebo é, se assim posso dizer, e peço desculpa, sou indelicado, a surpresa de Vossa Excelência, porque de facto todo este trabalho foi acompanhado não só por esta Comissão, como por todos os portugueses que por ele se quiseram interessar. Muito obrigado. Sr. Deputado José Carlos Barros. Obrigado, Sr. Ministro. Como sabe, não vou ter muito tempo e, portanto, não posso responder às suas perguntas, mas não deixaria de dizer duas ou três coisas relativamente ao que disse. Primeiro, que o fecho dos serviços públicos e a Troika e o que tivemos em 2011 não é o que está neste momento propriamente em discussão. Por outro lado, se não percebe, Sr. Ministro, também lhe vou dizer, quer dizer, a resolução do Conselho de Ministros dá uma orientação relativamente ao modelo territorial, quer dizer que é fazer ligeiras alterações. Relativamente ao sistema urbano, não tem uma palavra sobre sistema policêntrico, agora já está isso corrigido. Portanto, o que eu quero dizer sobre isto é que houve um problema de avaliação política a quando da publicação da resolução do Conselho de Ministros, que obviamente se está a refletir, não apenas em atrasos, como em alguns problemas deste plano. Mas passo à frente, Sr. Ministro, porque gostaria de perceber se foi feita, e isso é louvável, um interessante processo de discussão pública do plano pelo país. Eu pergunto, Sr. Ministro, se está, imagino que esteja a ser elaborado este relatório da consulta pública. Isto não é passar automaticamente para a versão que nós temos e que foi para a discussão pública e, portanto, pergunto como é que vai ser esse processo de incorporação das propostas, porque me parece que os prazos que está a dar-nos conta para a conclusão do plano e para a remessa à Assembleia da República podem estar a ser otimistas e eu penso que temos que ser muito ponderados pelas razões que eu diria agora de seguida e, portanto, Sr. Ministro, gostaria que me explicasse qual é a calendarização deste processo relativamente à incorporação das propostas que resultam da discussão pública. Sr. Ministro, por favor, Sr. Deputado José Carlos Barros, informo que o senhor já consumiu... Não, mas como vai dividir, já consumiu 5 minutos. Ministro, faz favor. Beneficiou da confusão. Faz favor. Sr. Deputado José Carlos Barros, aquilo que ouvi das suas palavras, e desculpe se eu estou a interpretar mal, é que acha que o plano foi, ainda que indo bem, além daquilo que era a resolução do Conselho de Ministros inicial, que, repito, não deixou de ser influenciada por uma avaliação a qual nós herdámos. Nós sentimos como suficiente esta reflexão suplementar, aliás, disse que havia aqui um atraso, embora eu próprio já o justifiquei, suficiente este mês que medeia entre o final da consulta pública e o seu envio para a Assembleia. Não sendo ele, evidentemente, um plano aprovado até ser aprovado por esta Assembleia, com as alterações e no tempo que esta mesma Assembleia desejar, como aliás é muito comum em muitos outros processos, nós não mandamos para cá um projeto de plano à qual se associa uma dummy variable que é o 0 ou 1, não. É mesmo para ser discutido, para ser conversado, como é comum que estas coisas ocorram e por isso depois o tempo é o tempo que for, com uma certeza, Sr. Deputado, é que para nós, Governo, no contexto da discussão e da aprovação do Plano Nacional de Investimentos e dos trabalhos que, entretanto, forem sendo feitos para discutir o pacote de financiamento comunitário subsequente, este PNPOT não deixará de ser uma referência nos outros trabalhos que serão e continuarão a ser desenvolvidos em paralelo. Muito obrigado.
Senhor Deputado José Carlos Barros. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Presidente, eu peço-lhe alguma tolerância porque, de facto, me perdi com o tempo face a esta situação que se verificou, mas espero muito rapidamente concluir. Sr. Ministro, estes atrasos de que eu tenho falado ocorrem numa fase em que as opções e as prioridades de intervenção não têm ainda, em grande parte dos casos, tradução territorial, aquilo que se exige muito do PNPOT, identificação, territorialização, programação de ações, em que as medidas de política quase sempre são enunciadas em termos genéricos, em que nada se diz sobre a economia do mar, o que nos parece uma falha grave, e em que ao PNPOT, com urgência, se exige a capacidade estratégica de assegurar a indispensável coerência com a programação operacional dos fundos europeus estruturais e de investimento, para usar até a expressão da resolução do Conselho de Ministros, e simultaneamente se exige a capacidade de influenciar o Plano Nacional de Investimentos. Peço, depois, Sr. Ministro, que se pronuncie sobre estas questões e que nos explique qual é o guião final para esta fase final do PNPOT e que se pronuncie relativamente a esta crítica que faço de dificuldade óbvia de territorialização de políticas. Obrigado. Senhor Ministro, lembro que tem menos de um minuto. O PSD, neste momento, tem menos de um minuto. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Carlos Barros. Este é mesmo um PNPOT que traz um olhar muito diferente sobre o país relativamente àquele que existia, que constrói um modelo territorial que vai muito para além do sistema urbano, com que isso é completamente diferente, que identifica as vulnerabilidades e os territórios críticos, que dá ao capital natural uma importância sem precedentes, que resolveu não resolver tudo, isto é, a questão das grandes infraestruturas, com exceção das de energia, que são agora novidades, já estava estabilizada e o PNI irá concretizá-la, mas sendo fundamental e muito a maior importância esta leitura prévia do próprio território, que não se esconde na identificação dos dois sistemas urbanos mais desestruturados. Um, infelizmente, soubemos todos qual era antes de haver plano, que é o do Pinhal Interior, outro é o do Douro Internacional, que se orienta a processos e, nesse sentido, é completamente diferente do anterior, e as 49 fichas de medidas concretas são, de facto, um bom exemplo, que não aposta em dicotomias de litoral e de interior, mas que valoriza as diferenças territoriais que existem no país, que constrói agendas territoriais e que as devolve aos setores e que percebe bem as necessidades de adaptação do território e que não se conforma que a baixa densidade seja algum dia sinónimo de abandono do território.